Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei nesta tarde de sexta-feira com vocês com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica, em uma parceria com a nossa 107,9 Rádio Universitária FM. Mas antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os eventos do Casa. É a hora da nossa agenda. Boa tarde, Natiele, com a programação do Casa para os próximos dias. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, ouvintes. E na próxima segunda-feira, 24 de setembro, haverá laboratório de práticas docentes na Faculdade de Educação FACED UFC, ministrado pela professora Adriana Eufrásio Braga. O evento Avaliação Formativa no Ensino Superior acontecerá às 8 horas da manhã na sala de reuniões do Departamento de Fundamentos da Educação, no Centro de Humanidades 1. Ficou interessado? Ainda dá tempo de se inscrever e participar. O link para a inscrição e mais informações você vai encontrar no site do Casa, que é casa.ufc, ou pelo nosso Facebook Casa UFC. E na próxima quinta-feira, 27 de setembro, a professora Marilene Munguba estará iniciando o curso Inclusão do Surdo no Ensino Superior. O evento acontece na Sala 5 da Faculdade de Educação FACED UFC. O curso Inclusão do Surdo no Ensino Superior tem início no dia 27 de setembro, portanto, na próxima quinta, e prossegue durante mais 4 quintas-feiras, dias 4, 11, 18 e 25 de outubro. As inscrições estão no site do Casa, www.casa.ufc.br. E para o mês de outubro, mais atividades estão programadas pelo Casa. No dia 9, iniciar a segunda turma do curso de Didática no Ensino Superior, na modalidade semipresencial. Atenção docentes do campus do interior. Turma nova no curso de Didática à Distância, coordenada pela professora Raquel Freire. E mais informações você precisa acessar o site do Casa, que é www.casa.ufc.br. E no dia 11 de outubro, nós teremos mais um seminário pedagógico para tratar da relação do professor e do aluno, direitos e deveres da nova lei número 13.460/2017. E no dia 20 é a vez da Casa de Artes, que apresentará o recital solo de violoncelo com a professora Dora Utermou de Queiroz. Ficou interessado? Acesse o site do Casa, casaufc.br, ou pelo nossa página no Facebook, Casa UFC. A gente se encontra nos eventos do Casa, Natiele. A programação de outubro é intensa, em que o docente da UFC, de Fortaleza, dos campos do interior, já pode acessar no site do Casa e conferir a programação para o mês de outubro e também para o mês ainda de setembro. Bom, no Casa Aberta de hoje, dando continuidade à temática acerca da acessibilidade no ensino superior, que tratamos nos nossos últimos 2 programas, iremos tratar das políticas de acesso e inclusão na visão dos deficientes físicos. No primeiro programa tratamos da inclusão dos surdos. No segundo programa, tratamos dos deficientes visuais e hoje vamos tratar dos deficientes físicos, né? Esse grupo que, assim como os demais deficientes, estão passando a reivindicar seu espaço dentro das universidades, estão conquistando seus espaços através de uma política de cotas e somente esse ano, com as cotas inclusivas, 131 alunos com alguma deficiência ingressaram na UFC. E grande parte destes são deficientes físicos, que é o objeto do programa de hoje, o tema do programa de hoje. Esses dados, apesar de parciais, e que o nosso amigo Davi vai conferir aqui para a gente daqui a pouquinho, se referem a candidatos aprovados na chamada regular do SISU e mostra o quanto essa medida fornece visibilidade e oportunidades a esse grande grupo,
que são os deficientes, com as pessoas com alguma deficiência. E para conversar com a gente sobre o assunto, trazemos aqui nessa tarde o professor Mário Simi. Ele é graduado em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, possui especialização em esportes e atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também tem mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, o professor Mário é professor adjunto no Instituto de Educação Física e Esportes, o IEFES, da nossa UFC. Boa tarde, professor Mário, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar participando desse programa, um programa tão interessante, tão rico em informações para os docentes, para a nossa comunidade universitária e para a nossa comunidade de uma maneira geral. Então, boa tarde a todos, espero que a gente consiga conversar bastante a respeito desse tema interessante. Ok, professor. Também temos o prazer de receber nessa tarde no nosso programa o servidor técnico administrativo Davi Cândido. O Davi já é nosso amigo aqui, já esteve aqui no nosso programa, no Casa Aberta. O Davi é pedagogo, graduado pela Universidade Federal do Ceará e tem especialização em educação ambiental pela Universidade Estadual do Ceará, a nossa UES, a nossa querida UES. Ele atualmente é técnico em assuntos educacionais na Secretaria de Acessibilidade. A UFC Inclui, a nossa querida UFC Inclui, chamando aqui um boa tarde para a professora Wanda, certamente na escuta do programa. O Davi também coordena a divisão de apoio pedagógico ao aluno e formação para acessibilidade. E ainda coordena também um projeto de extensão denominado Acessibilidade em Ação. Boa tarde, Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez, a casa é sua. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Como o professor falou, o professor Mário, assim, espero que realmente a tarde hoje seja bem frutífera, que a gente possa debater bastante sobre esse assunto tão interessante. E queria, inclusive, aproveitar o momento para lembrar que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Olha que importante. E dia 26 de setembro, que é a professora Marilene Muguba, com certeza não escolheu essa data por coincidência, assim, à toa, né? Ela vai começar o curso dela dia 27 e dia 26 é o Dia do Surdo. Dia 26 de setembro é o Dia do Surdo. Inclusive, durante todo o mês de setembro, tem comemorações relativas à questão da surdez, né? Que é o Setembro Azul. Tem o Setembro Amarelo, com relação à questão do suicídio, e o Setembro Azul, com relação à questão do mês do surdo. São várias comemorações ao longo do mês relativos ao surdo e a Libras e tudo que envolve. Que bom, que coincidências interessantes, né? Então, eu posso complementar? Amanhã, de 22 de setembro, é o dia que foi escolhido como o dia do atleta paralímpico. Olha só, mais uma comemoração nesse mês. Então, aqui estamos cheios com relação aos eventos, aproveitando os eventos do CASA, o Acessibilidade em Ação, que a gente vai falar um pouco depois, é em parceria com o CASA. Inclusive, assim, os professores também são convidados a participar do evento. O curso da professora, nós chamamos aqui, já divulgamos hoje, já aqui na agenda com a Natiele, né? Um curso para inclusão do surdo. É um outro evento, né? Mais um outro evento. Isso. Então, vamos aí, estamos cheios de eventos, cheios de datas importantes, né? E assim, vamos começar a nossa conversa. Eu gostaria que vocês falassem assim, como é que essa temática da inclusão, da acessibilidade, chegou na vida de vocês? Onde é que esses caminhos se cruzaram? O professor Mário pode começar. É muito interessante como só muito depois que a gente vai percebendo como algumas temáticas chegam na nossa vida, né? Então, essa temática chegou para mim muito novo. Eu tenho uma irmã com deficiência intelectual. E desde muito novo eu vivi numa família em que sempre tinha alguma condição física que era mais gritante. Então, um exemplo que, só para ilustrar isso, eu com 9 anos de idade eu já sabia fazer o atendimento a uma pessoa que estivesse tendo um ataque epilético. Porque eu via isso na minha casa e para mim era muito no dia a dia. Então, o primeiro contato meu com essa questão foi em virtude da minha irmã, que tem a deficiência intelectual, e eu acompanhei isso, apesar dela ser mais velha, mas fui acompanhando todos esses processos. Posteriormente a isso, eu tive um colega de rua, o Pedro, que tinha paralisia infantil.
Então ele andava com as muletas e eu era a única das crianças que jogava futebol com ele, por incrível que pareça. Eu gostava muito que o Pedro, ele gostava de futebol, lá em Minas ele também era cruzeirense, então nós chegamos até em campo de futebol juntos. E aí isso passava pela minha vida e eu ainda não tinha percebido, muito novo ainda, né? Em 94, um professor de educação física, do colégio que eu estudava, ele me convidou para ser guia de uma prova que ia ter em Belo Horizonte. E aí eu fui também. Então essas 3 foram as 3 primeiras experiências com essa área. Quando eu ingressei na universidade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu antigo professor de educação física para ver se tinha um estágio ou não. E ele me falou, vou te levar para trabalhar comigo. E aí, desde essa época, eu estou na área da pessoa com deficiência, estou trabalhando com esporte para pessoa com deficiência. E isso foi tão forte que, hoje em dia, eu não me vejo trabalhando com outra área. E aí, fui procurar, além de trabalhar na prática esportiva, também na área acadêmica, para complementar isso e tentar formar uns alunos com essa visão mais abrangente da acessibilidade da pessoa com deficiência. Ah, legal. Uma história bonita de vida, né? Muito interessante. Davi. Bom, no meu caso, assim, ao longo da vida, como o professor falou, a gente vai passando por alguns momentos, né, em que a gente nunca reflete muito sobre isso. Na escola, acho que quando eu fazia a 7ª série, tinha um colega de sala que era surdo, só que na época não se falava muito sobre a questão da Libras, ele era oralizado, né? Eu lembro que ele tinha um irmão, inclusive um irmão gêmeo, que o irmão não era surdo, e o irmão meio que fazia a tradução para ele, né? Em Libras ele só estudou 1 ano com a gente. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive, mas a gente nunca refletiu muito sobre. Depois, quando eu participava de movimentos de igreja, tinha um rapaz na igreja que também era surdo, mas também nunca tinha... E eu vim começar a refletir um pouco mais sobre essa questão quando eu fazia judô, que tinha um rapaz lá no judô que era cego. E aí, nesse convívio com ele, quando a gente ia lutar, quando a gente ia... Aí que eu comecei a me aproximar mais, né? Conversar com ele, conhecer um pouco mais essa realidade. Mas, assim, eu me aprofundei mais diretamente, foi em 2008, quando minha mãe teve um AVC, e aí ela ficou 1 mês internada no SARA. E aí lá no SARA foi quando eu mergulhei aí, de fato, com toda essa realidade, assim, aí eu fui convivendo diariamente, né, com minha mãe, com outras pessoas. Aí foi que eu comecei a pensar em coisas que antes eu não pensava, né? E aí, nesses acasos do destino, vim bater na Secretaria de Acessibilidade, quando eu comecei a estudar um pouco mais. Bacana. Mas me parece aqui que vocês não tiveram amigos na escola, né? Uhum. Mas na universidade, vocês tiveram algum colega com alguma deficiência? Quando eu estava me formando, entrou um rapaz que era cego, o Donaldo até e tal. Só que assim, a gente não chegou a ter disciplina junto. Foi tipo, eu saindo e ele entrando. Né? Assim. Na realidade, eu tive um colega, ele era uma turma depois da minha na universidade, mas ele era deficiente visual. Então ele estava perdendo a visão, inclusive hoje em dia ele é professor também, fez mestrado, doutorado, mas foi com deficiência visual. Impressionante o quanto que a gente não tem visto, né, as pessoas com deficiência física ali nesse ambiente, até porque na época eu acho que tinham mais dificuldades, né? Hoje em dia eu acho que está sendo melhor para eles, né, a participação na universidade. É interessante a gente falar isso para situar, não é, essa grande conquista, né, dos deficientes de uma forma assim, mais ampla, né, que é o acesso à universidade através dessa política de cotas aqui. O que vocês acham dessas cotas aí? Bem, particularmente eu concordo com a política de cotas. Eu acredito que essas minorias, elas, em algum momento da vida escolar deles, eles foram prejudicados e nesse momento a universidade é um tema que na realidade é amplo, né? A universidade ela tem que ser ampla, ela tem que ser aberta a todos, ela tem que dar essa oportunidade para todos e eu vejo essa política de cotas como muito bem-vinda no ambiente da universidade. Eu acho que isso amplia a oportunidade para essas pessoas e eu acredito que isso vai ter mais sucesso a partir do momento que essas pessoas também são incluídas no ensino regular. Então, ele já é incluído no ensino regular, na escola, e ele passando por todos os processos, eu vejo que é um ganho enorme para a universidade, para a sociedade até.
Eu vejo também de forma positiva essa questão das cotas por dois aspectos. Um, que se a gente for pegar o censo de 2010, né, do IBGE com relação ao número de pessoas com deficiência, corresponde a 23% da população brasileira, né, que possui alguma condição de deficiência. E se a gente for ver, esse número não está nem de longe representado no ensino superior. A gente se pergunta, bom, onde é que estão essas pessoas? Né? Não estão no ensino regular, no ensino médio, no ensino fundamental. Alguns ainda têm acesso, mas no nível superior é que realmente esse abismo está maior ainda. Então, eu acho que essa questão das cotas, né, abrir essa oportunidade, né, garantir esse acesso a eles é extremamente importante. E uma outra coisa também é aquela velha história que a gente só pensa quando o sapato aperta. Por que eu falo isso? Até os anos anteriores, a gente sempre fazia, e aí falando uma queixa nossa muito lá da secretaria, a gente sempre procurava fazer um trabalho de nos aproximarmos de outras instâncias da própria universidade, com aquelas são os docentes, sem caça às bruxas nem nada, né? Mas a gente tentava fazer essa questão de vamos procurar ter essa formação, que às vezes reclamam e tal, e a gente percebia que tinha pouca procura, né? Eu gosto sempre de lembrar essa história, que foi bem emblemática. No ano de 2017, eu particularmente procurei ter contato com as coordenações dos cursos para fazer o acompanhamento dos estudantes com deficiência, que a gente já tinha, né? Era um total de 88, poucos, mas a gente já tinha. E durante todo o ano de 2017, eu consegui marcar reunião com apenas 4 coordenações. No ano de 2018, com a questão das cotas, né, que só já no primeiro semestre entraram 198 alunos, em uma semana a gente recebeu ligação de 10 coordenações. Aí só olha aí, então as cotas estão fazendo o milagre aí que o pessoal lembre da secretaria. Então, isso é bom não pelo fato de lembrar da secretaria, mas fazer com que as pessoas comecem agora a buscar informações sobre, né? É uma coisa que a professora Wanda falou aqui na sexta-feira passada, criou-se, né, o desafio. Sim, está lançado o desafio Sim, para a universidade, né? Sim. Quer dizer, o professor que nunca trabalhou com essa questão, nunca foi atento a essas questões, né? Muito atento à realidade da sua sala de aula, agora se depara com a situação de ter um aluno ou alunos com alguma deficiência, né? Surdos, cegos, alunos com problemas de mobilidade, não é? De uma habilidade motora, que é mais o tema aqui de hoje, e também os que fazem parte do espectro autista. Não é? Então, é um desafio aí que tem muita gente meio que sem saber o que fazer, preocupada, né, com essa questão, mas que deve perceber como uma grande oportunidade de se desenvolver, não é isso? Eu penso que é uma oportunidade, sim, de aprendizado. Se nós formos observar, e isso fica muito claro, a maior dificuldade hoje em dia, e é o que muitos docentes indicam, e que muitas pessoas indicam, né, que trabalham e que convivem aí na universidade, é que não conhecem o deficiente. É uma dificuldade porque isso está inserido na nossa sociedade. Se a gente perceber o histórico da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo de uma maneira geral, ele passou por vários momentos, desde a exclusão e até recentemente, na década de 90, a inclusão. Só que a inclusão, ela realmente não estava acontecendo. E aí a gente tem um outro problema. Se nós pensarmos que muitos cursos de formação universitária, eles nunca abordaram a temática, os próprios professores nunca tiveram a formação para trabalhar com esse público. Nem para o ensino normal, entre aspas, aí. Então, né? Acaba que hoje em dia a maior dificuldade dos professores é assim, o que eu faço? Como que eu trabalho? Isso vira quase que uma caixa preta, né? Mas eu gostaria de aqui, ao vivo, falar com todos que não é caixa preta. A gente tem um cuidado, né? Lógico, mas assim, essa oportunidade do docente se reinventar. O docente mudar, às vezes, alguma prática didática, dele tentar repensar como ensinar. Porque todos nós aprendemos de maneira diferente, com ou sem deficiência. Então, por que a gente acha que todos vão aprender da mesma forma? Então, acho que o ponto-chave é o docente ele se reinventar para esse grupo e esse grupo contribuir para o docente também ter uma formação melhor, melhorar as suas aulas, enfim, eu acho que essa dinâmica bidirecional ela auxilia muito na universidade. E pensando aqui nesse exercício de reflexão da prática do professor, né, o que ele vai fazer para atender especificamente
a um ou mais alunos, né, com alguma deficiência, vai fazer com que ele reveja os seus métodos, suas formas de ensino e que assim alcançando todos os seus alunos, né, todo o corpo discente. A acessibilidade é para todos, né? A metodologia que é desenvolvida para um acaba servindo a todos. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a sociedade mais avançou. O senhor estava falando aqui na história, pensar que uma pessoa com deficiência, a tendência natural é que ela ficasse em casa, não participasse, escondida, muitas vezes escondida da família, não é? Sem uma oportunidade de estudo, de trabalho, enfim, de uma vida plena, inserida na sociedade. E agora que a gente tem que estar dentro da universidade, um aluno com deficiência, é um avanço, acho uma conquista muito importante, né? Sim, eu vejo com bons olhos e eu ainda acredito que isso tem se evoluído. Eu vou dar um exemplo, agora houve abertura de editais para vagas de técnicos, por exemplo, e tem vaga para pessoa com deficiência. Então, isso está se ampliando não só para o âmbito do ensino, mas do atendimento, das pessoas trabalharem. Hoje em dia já existe a lei que as pessoas com deficiência, as empresas com maior quantidade de funcionários, acima de 100 funcionários, têm que contratar pessoas com deficiência, e isso indica que a pessoa com deficiência ela passa a ter uma necessidade também de formação, o que antes não acontecia, né? Muitas pessoas, elas entraram num processo de eu vou me aposentar por invalidez e pronto. E hoje em dia não. Hoje em dia dificilmente vai conseguir. Então, ele tem que se capacitar, ele tem que procurar melhorar para ele ter um emprego, e isso tudo está envolvido com a questão da universidade formar essas pessoas, né? Eu acredito que isso vai ser um avanço para a nossa sociedade, assim, de maneira ímpar. Ok. Davi, pode explicar para a gente assim, como é que é esse processo como é o processo de admissão de um aluno com uma deficiência física, por exemplo? Como é o processo? O processo é o mesmo para qualquer outro estudante com alguma condição de deficiência, né? No caso, quando ele vai escrever para o Enem, ele informa, né, que tem a condição de deficiência, se tem alguma necessidade específica para poder realizar o processo seletivo, a prova, e uma vez aprovado aqui para a universidade, se ele entrou pela questão das cotas, ele tem que passar por uma comissão médica que vai avaliar, onde ele tem que levar os atestados, passa por uma comissão. Depois de avaliado, ele é comprovado, confirmado ou não a matrícula dele, a inscrição. E aí esses dados a Prograde repassa para a secretaria, a gente faz um levantamento, passa por uma tabela e começa através da figura dos agentes de acessibilidade. Também, atualmente agora, com a questão dos agentes, antes era a secretaria diretamente, entra em contato com as coordenações e com os cursos, justamente para agora saber, já na universidade, qual é a necessidade específica desse aluno e como é que a gente pode atuar com ele. E com relação a uma coisa que você estava falando, assim, só se tiver tempo ainda, à vontade. Mas algo que é interessante com relação à inclusão desse aluno, que a gente tenta fazer, é sobretudo uma questão da cultura inclusiva, né, aqui na universidade. Porque, assim, é inegável, como o professor falou, a questão da inculcação cultural, né, do preconceito e dos estereótipos que se tem com relação à pessoa com deficiência, né? Que muita gente ainda se surpreende com isso. E o que a gente tem notado que a nossa maior barreira, às vezes, claro, tem as barreiras espaciais, arquitetônicas, barreiras técnicas, mas a principal barreira é atitudinal. Às vezes, a forma como esse discente ele é recebido, seja por um servidor técnico, servidor docente, seja por quem, mas assim, já garante pelo menos 50% o sucesso dele na universidade ou não, né? Claro que outros aspectos serão fundamentais, mas essa receptividade é fundamental. É acolhida, né? Acolhida, justamente. Um acolhimento a essas pessoas. Elas são bem-vindas, estão ocupando o espaço delas por mérito. E é por isso que a gente fala na questão de uma cultura inclusiva, né? E merecem ser tratadas com toda a atenção, não é? Sem nenhuma diferenciação, maior no sentido de nem facilitar, nada menos. Sim, né? Nem a mais, nem a menos. Proporcionando os recursos metodológicos, pedagógicos, a estruturação física, a formação dos professores também, né? Mais adequada. Mas eu queria um detalhe, Davi. É feito um exame médico? Tem a comissão médica que é formada no processo de avaliação, então eles vão checar os atestados que esse aluno traz
E aí eu não sei, assim, lá no momento lá do exame, eles vão... Essa comissão que é formada, se eu não me engano, por 3 ou 4 médicos, eu não sei agora de cabeça o número exato, então eles vão, junto com esse atestado que eles recebem, verificar a condição que o aluno alega, né? Se ele diz ser cego, vai ter se ele diz ser surdo, vai ter um teste de audiometria, cego e tal. Então, vão ser feitos alguns testes lá com ele, com essa comissão. Nossa temática de hoje é a deficiência física. Tá? Então, assim, como é que a gente tem uma classificação? Como é que a gente pode conceituar essa deficiência? Como é esse espectro aí, professor? Bem, a deficiência física, então, basicamente ela é uma alteração ou uma limitação em algum dos sistemas que compõem o aparelho locomotor. Então, inicialmente, o que a maioria das pessoas enxerga quando vê um deficiente físico é ele não caminhar, ele não andar, ele não se locomover da mesma maneira que nós. Então, o conceito ele se permeia muito com isso, com essa dificuldade ou essa ausência de mobilidade locomotora. Essa deficiência física, ela pode ser classificada de diferentes maneiras. Mas, em síntese, nós podemos ver que a deficiência física ela é uma alteração também, ou via sistema nervoso, central ou periférico, ou via uma questão osteoarticular, por exemplo, a falta de mobilidade de uma articulação, ou ausência de um membro, e também das questões musculares, perda de massa muscular, perda de força, e isso está diretamente ligado com a questão dele não conseguir se locomover. Então, basicamente, esse é um conceito genérico de deficiência física. É lógico que nós temos, nesse processo, variações dependendo do tipo de deficiência física. Então, uma pessoa com uma paralisia cerebral, que é uma deficiência física, muitas pessoas confundem até, acham que é uma deficiência intelectual, mas pode haver o comprometimento, mas não necessariamente. Ela é uma deficiência que tem algumas características. Diferentes, por exemplo, de uma pessoa que tem uma lesão medular, um paraplégico, um tetraplégico. Então, todas essas condições, ele tem uma dificuldade de caminhar. E eu costumo até falar, eu faço até uma atividade na minha aula, que eu mostro para as pessoas, né, e aí eu vou pegar o exemplo da deficiência física, que o que nós vemos quando chega uma pessoa em cadeira de roda, uma pessoa andando de muleta ou com a prótese, nós vemos assim, ele não consegue andar. Essa é a nossa visão. E eu trabalho com os alunos uma visão de esquecer essa incapacidade de andar. Na realidade, a pessoa com deficiência física, ela enxerga, ela ouve, ela escuta, ela fala e ela se locomove de uma maneira diferente da nossa, muitas vezes utilizando uma cadeira de roda, uma prótese, a muleta, enfim. É a gente entender e começar a ter essa cultura que o Davi falou, uma cultura, inclusive, de começar a pensar no que essa pessoa consegue fazer e não ver o que ela não consegue fazer. Interessantíssimo. O papo tá muito bom, Casa Aberta vai para o intervalo, volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Toda quinta-feira, a partir das 4 da tarde, você ouve Pessoal do Ceará, a música cearense em destaque na Universitária FM. Ô Rosa, vem de onde com esse sorriso todo? Do Banco do Nordeste. Paguei minha dívida rural com 95% de desconto. Agora eu tenho mais crédito para produção de leite. Ah, se eu também pudesse pagar, viu? Ah, mas você pode renegociar. Começa a pagar em 2021 com prazo até 2030. E como faz? Ah, vai lá no Banco do Nordeste ou liga 0800 728 3030. Mas é só até dezembro, hein? Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O Colégio de Estudos Avançados da UFC discute o tema Diálogos sobre o Suicídio na próxima quarta-feira, das 4 às 6:30 da tarde, no auditório da Reitoria da UFC.
Os conferencistas convidados são o psicólogo, psicanalista e professor do Departamento de Ciências Sociais, Christian Paiva, e o psiquiatra docente da Faculdade de Medicina e coordenador do Programa de Apoio à Vida, Fábio Gomes de Matos. Outras informações estão no portal da UFC. A casa é sua. Casa Aberta está de volta hoje com o tema Inclusão de Deficientes Físicos no Ensino Superior, mais especificamente na nossa UFC, com a presença do professor Mário Antônio de Moura Simi. É isso mesmo, professor? Falei correto? Simin. Ah, legal. E do Davi Cândido da Silva, da nossa secretaria, querida Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFC, não é? Hoje a gente está conversando sobre, especificamente, dentro dessa série de programas que a gente vem fazendo, esse é o terceiro, e trata especificamente dos deficientes físicos, que, como o professor Mário estava classificando há pouco, não é? Compõe um universo muito mais rico e diversificado do que o que a gente costuma sempre imaginar, que é aquela pessoa com a deficiência motora, não é? E aqui o Davi estava lembrando de um aluno, de uma situação específica. Vamos retomar essa conversa, que estava muito boa, professor Mário. O senhor pode falar aí como é que o senhor trata com seus alunos isso aí. Acho que está valendo para a gente também. A gente estava conversando aqui no intervalo que eu faço uma dinâmica, assim, na realidade eu tenho nas minhas disciplinas uma abordagem inicial de mudança de paradigma, que eu digo para os alunos. Se tiver algum aluno que foi meu aluno aí escutando a rádio, espero que sim, que eu divulguei isso, eles vão lembrar dessa aula, que geralmente é a primeira aula, mudança de paradigma. Então, eu coloco de uma maneira bem direcionada para eles as incapacidades das deficiências. Então, vou voltar na deficiência física, né? Não anda. E é o que a gente vê, né? Quando vê uma pessoa na cadeira de roda. E depois eu venho trazendo para eles as potencialidades. Porque o fato dele estar na cadeira de roda, isso não o limita de realizar algumas atividades. A gente tem uns exemplos aí, nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, tem atletas lá que correm muito mais rápido do que qualquer um de nós, mesmo que a gente treine. Então, eu tento valorizar as potencialidades, que a pessoa com deficiência física, ela enxerga, ela escuta, ela fala, e ela se locomove de uma maneira diferente. E isso é interessante porque, igual o Davi estava citando, nem toda deficiência física também, ele pode ter 100% de dificuldade de locomoção. Então, o Davi depois vai contar aqui do rapaz que tem uma amputação nos braços e as adaptações são feitas também. Mesmo que, do ponto de vista de mecânica da caminhada, ele tenha alguma alteração mínima para ele caminhar por ele não ter os braços ou ter parte dos braços amputados. Então, é a nossa visão que é muito mais direcionada para a incapacidade deles do que para a potencialidade. Eu tento trabalhar justamente o contrário. A potencialidade, o que ele consegue fazer, o que ele pode fazer é mais importante do que eu olhar o que ele não consegue fazer, né? Nas aulas eu trabalho muito isso. Posso dar um exemplo? À vontade. Assim, isso aconteceu, eu tive um aluno que ele estava na cadeira, ele é paraplégico, e eu dei um trabalho em sala de aula. Ele sempre senta ao final da sala, né? E ao final da aula eu falei assim, vocês vão reunir, vão fazer o trabalho, é individual, e cada um vem e me entrega, porque esse trabalho vai ser a chamada de hoje. Então, venha à minha mesa para entregar o trabalho. E aí, de repente, chega um aluno, e o aluno me entrega e fala assim, esse aqui é o trabalho de tal pessoa. E eu falei assim, não, pede para ele vir aqui me entregar. Mas ele está na cadeira de roda. Por isso mesmo. Eu tenho que tratá-lo dentro das condições como igual aos outros. Aí ele foi lá, entregou o papel e veio o rapaz de cadeira de roda dentro da sala de aula e me entregou o papel. Eu falei, isso. Porque se eu ficar diferenciando, se eu sempre deixar outras pessoas fazer por ele, eu não vou estar contribuindo. Eu vou estar contribuindo para que ele seja dependente de outras pessoas. Em alguns casos, isso vai acontecer naturalmente em virtude da deficiência que ele tem. Mas em outros, o que eu puder evitar, eu tenho que potencializar ele se deslocar com a cadeira de roda, ele ter essa relação com outros alunos para
melhorar e até ter mais independência no dia a dia. Autonomia e segurança, né? Que a gente tanto fala. Autonomia. Ok, Davi, pode contar aí esse caso. Da questão desse estudante lá do curso de música, o que é interessante é que justamente ele não tem as duas mãos, devido a uma questão de má formação. Na verdade, na mão direita, acho que ele tem 2 dedos apenas. E ele já desenvolvia algumas adaptações para tocar a bateria, né? Ele amarrava, ele próprio dizia, né, que pedia ajuda de alguém, amarrava as baquetas e tocava. Só que ele agora está fazendo uma disciplina na qual ele precisa tocar um trompete. Ele é um estudante de música. De música, do curso de música. E aí ele nos procurou, né, junto em seguida com o professor, para ver como é que a gente poderia auxiliá-lo. E aí, lá na secretaria, nós tivemos a ideia de formar um grupo de trabalho, né, formado com professores das mais diversas áreas. Então, a gente convidou o pessoal do design, da fisioterapia, da engenharia mecânica, uma voluntária de terapia ocupacional, né, que sempre é uma parceira da secretaria. Então, com essa equipe multidisciplinar, a gente começou a pensar em alternativas, em como desenvolver umas adaptações para que permitisse que ele tocasse o instrumento, né? E aí a pesquisa está sendo levada ainda, tem um estudante do design que está em contato direto com ele, mas isso é um exemplo que, na verdade, sim, para além da questão que é, como o professor falou, que a gente fica muito na questão da paraplegia, às vezes do cadeirante, e o quanto a tecnologia assistiva, seja ela de baixa complexidade ou não, ultimamente tem nos auxiliado muito. Mas se a gente for falar da questão dos recursos de tecnologia assistiva, que são dos mais diversos, né, eles têm sido importantíssimos desde da questão da deficiência sensorial, que é algo que às vezes a gente lembra muito dos recursos para cegueira, né, e tal, mas assim, também para a parte da deficiência física, né, são diversos os recursos de tecnologia que nos auxiliam. E é interessante a gente pensar nessa diversidade de conhecimentos que tem a universidade, né? Sim. Aí eu aqui desautorizado, quero colocar à disposição também aí da Secretaria de Inclusão, o Laboratório de Computação Física do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Tem um professor lá que pode fazer um trabalho de impressão de peças, enfim, de algum instrumento necessário lá, pode imprimir em 3D, né, a partir de uma criação do curso de design. Até corrigindo, que eu esqueci tem um professor lá do Sistemas e Mídias Digitais também no grupo. Então, eu vou aqui sem autorização dele, estou aqui já. E eu acho que isso é interessante, porque se a gente pensar na universidade somente dentro de cada curso, nós não vamos conseguir ter a essência do que é a universidade. Ninguém trabalha sozinho, ninguém consegue um avanço hoje em dia sozinho. Então, quando a gente realiza uma atividade, uma adaptação, igual o Davi está falando, e que isso envolve mais cursos, a gente tem a capacidade e a possibilidade de trabalhar em equipe, cada um dentro da sua área, para gerar um bem maior. Que é o quê? É a possibilidade desse aluno tocar saxofone? Trompete. Então, é uma capacidade que ele vai ter que desenvolver no curso e que a junção de vários conhecimentos estão gerando um conhecimento novo. E isso é rico para a universidade. É isso que é a representação da universidade em sua essência, né? E a nossa intenção, desculpa, professor, era até assim, e quando a demanda inicial era dele tocar o trompete. E a gente ficou iniciando, mas ele vai ter que tocar outros instrumentos. Né? Então a gente fazer uma adaptação que permitisse a questão da autonomia e segurança dele, de repente, se adaptar a outros instrumentos. Vai que futuramente ele quer tocar um sax, quer tocar alguma outra coisa. Então o que pode ser desenvolvido? E aí também fica a simbologia desse trompete, no sentido de que representa um avanço, uma conquista na aprendizagem de outros alunos também. Assim, quais são os outros trompetes que a gente precisa fazer com que sejam tocados por nossos alunos com deficiência física? Que assim, o nosso intuito é, quando a gente chama os vários cursos, né, como o professor falou, dessa questão de entender a universidade, até mesmo também de entender a inclusão como algo não centralizado, ou seja, a nossa intenção não é toda vida que pensar em inclusão, pensar na secretaria, porque aí a gente não vai estar incluindo, né? A nossa intenção é que cada unidade acadêmica, cada curso, um dia traga para si essa responsabilidade, né? E aí, assim, claro, a secretaria vai estar sempre lá, de repente, para orientar, para prestar um apoio. Às vezes a gente até diz que a gente, às vezes, tem uma missão meio suicida, né? Que é um dia fazer com que a secretaria não seja necessária. Mas em que sentido? Em que toda a universidade absorva essa questão da cultura inclusiva que a gente falou e assuma essa responsabilidade. Quando toda a universidade for inclusiva, não será necessário ter um órgão para cuidar da inclusão. Então, quem sabe um dia, né? Ok. Mas assim, Davi, uma coisa assim,
A deficiência física, ela é vista assim como a mais fácil de ser resolvida? Como o professor falou, o aluno vê, ouve, né? Não tem... Normalmente não está ligado a uma outra deficiência, né, intelectual. Mas, assim, acaba sendo pouco pensado, somente nesse caso aí específico? Assim, na minha experiência lá da secretaria, assim, para ser sincero e assim, sem demagogia nem nada, eu não digo que é a mais fácil, porque, na verdade, é uma multiplicidade tão grande, entendeu? Porque, tipo, de início, talvez eu próprio tivesse esse pensamento. E realmente eu achava que era, porque eu tinha essa questão... Mas aí quando eu comecei a lidar com um estudante que tem paralisia cerebral, um outro que não tem as mãos, um outro que... Aí eu disse, não, a deficiência física não é a mais simples, entendeu? E, na verdade, acho que nenhuma deficiência, se a gente for pensar, ela nem é simples, nem é complexa. Vai depender de cada caso, de cada pessoa, a forma como a própria pessoa lida com a condição de deficiência, como é que foi a vida dela anteriormente, quais os estímulos que ela teve. Então, hoje em dia, assim, talvez se você tivesse me perguntado isso há 5 anos, quando eu entrei na secretaria, a resposta talvez fosse diferente. Hoje, eu já vejo assim, eu acho que não tem uma mais simples ou mais complexa. Acho que cada caso é um caso, de fato. E nesse sentido, se a gente for pensar no nosso desenvolvimento de uma maneira geral, existem 3 pontos que nós devemos considerar num desenvolvimento e numa aprendizagem de uma maneira geral. É a tarefa, o que aquela pessoa vai executar. É o ambiente, em qual ambiente essa pessoa vai desenvolver aquela tarefa. E a pessoa, o indivíduo. Quem é essa pessoa que está desenvolvendo essa tarefa em determinado ambiente? Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente começa a repensar o que não existe nenhuma deficiência mais fácil ou mais difícil. Às vezes, para esse rapaz tocar a bateria, por exemplo, foi mais fácil porque o nível de adaptação foi menor. Mas para ele tocar o trompete pode ser mais difícil porque o nível de adaptação vai ser maior. Então, a palavra-chave no trabalho com a deficiência, de uma maneira geral, com a pessoa com deficiência, chama-se adaptação. Eu tenho que realizar uma adaptação para essa pessoa realizar uma tarefa e nunca vai ser a mesma adaptação porque cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, a sensibilidade do professor em perceber isso vai ser maior. Então, vou dar um exemplo prático. Eu posso ter 2 pessoas com a lesão medular, 2 pessoas paraplégicas e que lá no esporte, na área que eu trabalho, eles respondem de maneira diferente. Por quê? Porque teve histórico, teve a reabilitação dele, teve a característica do acidente. E essas pessoas podem ter tido o acidente na mesma vértebra, da mesma maneira, mas vão demandar adaptações diferentes. A forma como cada um vai lidar com a sua situação. Isso, e se você pegar, por exemplo, um amputado, uma pessoa que tem uma amputação hoje em dia, ela vai passar de 6 meses a 2 anos sentindo o órgão que ela perdeu. É o chamado dor fantasma. Então, como que eu trabalho isso? Vai depender de cada pessoa em cada contexto. E é por isso que é rico, não tem fórmula. Tem a boa vontade e vamos dizer assim, a necessidade do professor e das pessoas se interessarem e, não, vai dar certo. Isso que é o que eu penso a respeito dessa questão também. Muito interessante isso, das falas de vocês. Acho fantástico essa chamada de atenção de vocês para o fato de que o deficiente físico tem uma especificidade que é individual, da mesma forma como o surdo, o deficiente visual, Sim. Porque a gente costuma ver como assim, o cadeirante. Porque são pessoas, né? Então, se um coordenador for avisado, olha, você vai receber um aluno com deficiência física, ele vai pensar em rampa, vai pensar em elevador, escada, vai pensar banheiro, vai pensar alguma coisa, não vai, talvez não dê conta das necessidades específicas daquela pessoa que está chegando lá para fazer parte do seu curso. E uma coisa interessante que o professor falou, da questão da boa vontade, da recepção de cada um, que é o que geralmente a gente diz quando alguns professores nos procuram, né, saber como lidar, o que fazer. E, inclusive, a gente já teve até uma má interpretação, que
tiveram pessoas assim, mas isso é um trabalho amador, né? Vocês não têm um método de trabalhar. Isso não, mas a questão é justamente essa, porque não tem uma fórmula, né? Como o professor Mário falou. O primeiro passo é você conversar com o seu estudante, com o seu aluno, saber, bom, qual é a necessidade, o que é que eu posso fazer, porque até mesmo você como professor, melhor do que ninguém é quem conhece aquela sua área. De repente, você mesmo... Já teve casos de professor que nos procurou lá na secretaria com dúvida e tal, angustiado, obviamente, tal, com aquela nova realidade. E depois de uma boa conversa, ele próprio sugeriu a adaptação, a alternativa. A gente fez quase que um trabalho de psicólogo, né? Ficou escutando. E fantástico que no programa passado, né, uma aluna, uma jovem professora da Casa de Cultura, né, deficiente visual, e o André, um abraço, André, que está na escuta do programa, veio aqui, eles deram uma lição de como o professor deve se relacionar. Deram uma aula que foi espetacular, a partir de uma conversa, vai falando das suas necessidades. Eles lembraram muito uma coisa que a professora Wanda também falou aqui. Todos eles têm um histórico de vida, passaram, não estão entrando numa instituição de ensino pela primeira vez na vida, tem uma vida toda, pelo menos aí, de ensino médio, ensino fundamental. Então, já tem toda uma série de estratégias, né, para se relacionar, para aprender. Não é? Então, ouvir essas pessoas, acolher, entender a necessidade de cada uma. E achei massa que agora aqui abriu esse universo aqui do deficiente físico. Eu não olho mais, não penso mais como apenas alguém com deficiência motora. E aí a gente também, pensando no lado da deficiência física, as outras deficiências também, mas talvez a deficiência física isso fica mais agravante, é a questão que a deficiência física ela pode ter uma origem, que a pessoa nasce com uma deficiência física, isso é possível, e a pessoa adquire uma deficiência física. O que essa acolhida da pessoa que adquiriu uma deficiência física, ela é importantíssima para a pessoa se reinventar, para a pessoa se sentir realmente um ser humano, se sentir com a vontade de viver. É muito triste hoje em dia, e aí eu deixo aqui um apelo e uma chamada de atenção, na realidade, é que eu vejo isso muito, pessoas, às vezes, com moto, andando sem capacete, fazendo algumas coisas... Descalço. É muito comum. Chegando, pulando em qualquer piscina, de qualquer maneira, são as principais causas de deficiência física hoje em dia, principalmente da lesão medular. E eu falo com meus alunos que, para a pessoa que, especificamente, que tem uma lesão medular, uma paraplegia ou uma tetraplegia, ele andar de cadeira de roda é o mínimo. Tem alterações muito significativas do ponto de vista psicoafetivo, do ponto de vista fisiológico, que acaba que ele andar com a cadeira de roda vamos colocar, né, de uma certa maneira, menos pior do que as outras considerações que são feitas, principalmente com o tetraplégico. Então, eu costumo dizer que se a gente tiver atenção nesse cuidado, nessa escuta dele, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor com essas pessoas, né? Sem discriminar, sem nada. E um outro aspecto, assim, tratando especificamente da questão da deficiência física, né? Que é o que a gente sempre lembra, dentro dessa questão cultural que a gente falou, a deficiência física ela é muito visual no sentido assim, às vezes a deficiência visual em si, ou a surdez, tal, ela pode passar despercebida, né? Sim. E a deficiência física, ela chama a sua atenção, né? Pela própria cadeira de roda, dependendo fica mais evidenciada, né? E às vezes essa questão do estigma, né? Da forma como você olha, porque sempre ou traz aquele sentimento de dó, né? A pessoa olha, de rejeição. Então, essa forma de olhar, de interagir com o outro é importante também, porque a deficiência física, ela traz essa carga, não sei se seria o termo utilizado, mas assim, traz esse apelo muito visual, né, de quem o recebe, né? Então tem a questão da própria pessoa, mas da audiência, daquele que recebe, né, ter esse olhar, né, não de pena, mas assim, de acolhimento de verdade, de fazer com que ele se sinta incluído, porque acho que os desafios psíquicos, né, interno que ele já vai estar passando por essa readaptação, especificamente desse que tinha, que adquiriu a deficiência, já é um desafio por si só muito grande, né? E aí não é ter dó, é ter respeito. São duas coisas diferentes e geralmente as pessoas têm que... que dó. Dó não.
Eu tenho que respeitar aquele, tratá-lo, né? Se ele fizer alguma coisa errada, eu tenho que chamar atenção. E que Se ele fizer coisas certas, eu tenho que elogiar. É simples, não é? Não tem essa de passar a mão na cabeça. Né? Como passar a mão na cabeça, tratar respeitosa e atenciosamente. Isso né? mesmo. Então, alguma forma assim, de facilitar esse diálogo do professor com, por exemplo, com o cadeirante? Assim, o que a gente pode dizer? O que é que você pode passar aí da sua experiência? Olha, eu acho que o primeiro ponto é a conversa. Geralmente, as pessoas, e aí a gente tem que entender um pouquinho do histórico, se ela já tiver passado, já tiver adquirido a deficiência já há algum tempo, e pelo fato dela já conviver com essa deficiência, conversar. Qual que é a sua dificuldade na minha disciplina? O professor expor o que ele vai apresentar na disciplina, por exemplo. Importantíssimo. E se tem aula prática, se não tem, como que é essa aula prática. E esse primeiro momento de conversa. Para o professor também sentir o que ele tem que adaptar da sua maneira de ensinar. Então, o primeiro ponto é esse, o professor ter uma conversa, não ter dó, mas sim respeito, é uma coisa que a gente... E nem medo, né? E nem medo, né? não vai acontecer nada demais. Lógico que ele tem que tomar alguns cuidados, dependendo da atividade, mas não é nada que ele não tenha que tomar um cuidado se fosse um outro aluno sem deficiência. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa conversa. Conversar, entender qual que é a situação. Muitas vezes, dependendo da disciplina e da área, procurar saber qual que é a deficiência dele mesmo. Então, você é um tetraplégico, mas qual que foi a altura da sua lesão? Minha lesão ela foi C3, C4, C5, né, nas vértebras cervicais. Não, minha lesão é na torácica 8. Então é por isso que ele é paraplégico. Então, tentar compreender o local da lesão, qual que é a deficiência. Eu tenho uma paralisia cerebral, mas eu tenho espasmo. Não, eu só tenho hemiplegia, não tenho espasmo. Tentar entender qual que é a deficiência física para ele também realizar as adaptações necessárias. E isso vai tudo numa conversa e com o estudo dele também, procurar saber o que é. E para saber mais, para compreender mais de tudo isso, pode contar com o apoio da Secretaria. Sim, pode procurar a Secretaria no nosso site, indo diretamente na Secretaria, nos nossos telefones. Então, a Secretaria está sempre aberta, assim como o CASA, né, para recepcionar todos os professores, servidores. Davi, você me propôs falar dos agentes de acessibilidade. Eu fiquei curioso aqui. Inclusive, o professor Mário é um dos deles. agentes, ele pode até falar também. Mas, assim, é uma figura nova e importante com relação a essa acolhida desses estudantes, e extremamente importante na UFC, que é o que faz a ponte entre as unidades acadêmicas e a secretaria, né? Recepcionando esses estudantes, acolhendo, vendo qual a necessidade e a condição, como o professor já bem citou. E, através disso, como o nosso intuito, como eu já havia falado, não é centralizar essas atividades, mas criar uma rede. Nós temos encontros periódicos, a gente troca experiência, vê como é que está a experiência de cada agente em sua unidade acadêmica. E a médio e longo prazo, a gente pretende fazer com que essas experiências sejam mais divulgadas e que os agentes também tenham um maior grau de autonomia, né, para ter algumas atividades. Vão ter futuramente os núcleos de acessibilidade implementados nas bibliotecas, né? Então, o agente, a princípio, é essa figura ponte entre a unidade acadêmica e a secretaria. E conte com o Casa Aberta aqui. Queremos ser a voz nas ondas do rádio, a voz do programa dos agentes de acessibilidade. Gente, estamos chegando na reta final do programa. Eu queria dar um minuto aí para cada um. Mandem alôs, abraços, suas mensagens aí, desse minuto aí para cada um de vocês. Bem, eu queria agradecer a casa pelo convite, dizer que eu acho que esse assunto é um assunto que ele não vai se esgotar, né? E pedir a todos que a cada dia mais procurem conhecer a pessoa com deficiência, respeitá-la e sempre com a perspectiva de melhoria das condições sociais, da cidadania dessas pessoas, porque o processo inverso também vai acontecer. Essas pessoas também vão contribuir com a sociedade, né? Eu não posso deixar de mandar um abraço e um beijo para minha esposa, que está lá em casa,
que tá lá em casa escutando, né? Então, um beijão, amor, Carolina. Te amo muito, tá? Que bonito. Tudo bem, professor. Bom, gostaria também de agradecer, parabenizar a casa por essa série de programas que tem feito sobre a questão da deficiência. Acho que quanto mais a gente fala, mais importante que esclarece as dúvidas, tira um pouco essa angústia que às vezes as pessoas têm, o medo. E é importante não só a gente conhecer, mas se libertar, né, das barreiras que nós temos em prol dessa cultura que já foi tanto falado. Mandar um abraço para o pessoal da Secretaria de Acessibilidade e convidar quem tiver, os professores, servidores, técnicos, docentes, a participar dos eventos da Secretaria, né, que, como eu falei, o Acessibilidade em Ação vai ser de 2 a 5 de outubro. As inscrições, infelizmente, já encerraram, mas caso a pessoa tenha muito interesse, queira participar, chegue lá que a gente tenta ver o que faz. Dá tempo, né? Ok, gente, muito obrigado. Quero agradecer ao professor Mário Simin, ao Davi Cândido da Silva e principalmente a você, ouvinte, pela companhia aqui nessa tarde de sexta. O Casa Aberta vai ficando por aqui. No áudio, o grande maestro Antônio Carlos Lima, Natiele Silva na produção e na apresentação Ismael Furtado. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Universitária, mais uma vez, a nossa maravilhosa FM Universitária 107,9. Até a próxima sexta, quando vamos tratar do espectro autista, tá certo? E fiquem agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Na Casa Aberta, em permanente construção. Na Casa Aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.